o abuso sexual é qualquer prática, né, que seja realizada contra uma criança e adolescente, e essas práticas abusivas, muitas pessoas relacionam com as penetrações, mas representa a minoria dos casos. A grande parte do abuso, dessas práticas abusivas, acontecem através do que a gente chama, na área técnica, de ato libidinoso. Ato libidinoso diverso de conjunção canal, que é a penetração vaginal, ou penetração anal, que são aquelas práticas sexuais que fisicamente, né, quero deixar bem claro, fisicamente são menos invasivas, né, fisicamente, ou seja, o que é ser menos invasivo fisicamente? Significa que o potencial de causar uma lesão física é muito pequeno ou nulo. Então, o que a gente tem de predominância em abuso sexual infantil, infanto-juvenil? Sexo oral, manipulação genital, masturbações, lembrando que o abuso, a prática sexual pode ser realizada com uma criança ou fazer a criança realizar práticas sexuais no seu abusador. Tudo isso é o abuso sexual. E o abuso sexual, inclusive, né, doutora, pode acontecer até mesmo sem que haja contato físico entre o agressor e a vítima, nos casos das violências sexuais digitais, onde o agressor lá, né, a milhares de quilômetros de distância, através da tela, ele obriga a criança a se masturbar, ele obriga a criança a ter práticas sexuais com um amiguinho, enquanto isso ele vai registrando, ele vai se estimulando sexualmente para si mesmo ou para terceiros, né, esse conteúdo. Então, as práticas mais frequentes no abuso são as que não envolvem penetração, como eu falei, sexo oral, manipulação genital, toques corporais, masturbações, interação com objetos, isso é muito frequente. Então, o agressor pega, fricciona um objeto na genitália da criança, ou vice-versa, fricção de genitália com genitália, agressor, ao invés de introduzir o pênis, ele passa, ele esfrega o pênis na vulva da menina, ou ali entre a região do glúteo, né, interglúteo, entre o bumbum ali do menino, ele faz uma mini penetração, uma tentativa de penetração, então ele encosta na entrada da vagina, encosta, né, na entrada do ânus, a criança já sente aquela sensação desconfortável, mas ele se adapta para se satisfazer sexualmente, porque a gente precisa entender que o abusador, principalmente esses intradomiciliares, esses crônicos, ou seja, que abusam por muitos anos, muitas vezes, né, a vida inteira, a infância inteira essa criança é abusada, eles têm dois grandes objetivos. O primeiro é manter a criança sob abuso, porque é um corpo que ele vai utilizar sexualmente quando ele quiser e da forma que ele quiser. E o segundo polo é não ser pego, porque ele sabe que em algum momento alguém pode desconfiar, flagrar, então ele fica migrando entre esses dois polos. Bom, eu preciso manter a criança sob abuso, né, que é o meu objeto sexual, mas eu não quero ser pego. Então, ele fica transitando, então ele se adapta a ponto de desenvolver técnicas para satisfazer sexualmente sem que seja penetração, porque ele sabe que se ele penetrar, ele vai machucar, né, pela desproporção da genitália. Ele sabe, ele não quer isso. Então, ele se satisfaz ali colocando na entrada da vagina, friccionando o pênis, ele vai se adaptando, vai aguentando, vamos assim, aí ele chega à excitação, à ejaculação, sem deixar lesões físicas. Então, é o que a gente chama de práticas sexuais menos invasivas fisicamente. Eu sempre gosto de ressaltar fisicamente, porque emocionalmente, psicologicamente, né, mentalmente, são práticas extremamente danosas, destrutivas, que podem trazer danos aí ao longo de uma vida inteira, e muitas vezes irreparáveis, porque eu também vejo isso, mas não foi estupro de verdade, nem chegou a penetrar, né, não tirou a virgindade da criança. Não, gente, né, um sexo oral é tão danoso quanto uma penetração vaginal. Para a vítima, vai perguntar para ela se aquilo foi mais leve, né, que ela se sente bem, não foi penetração, foi outra. Não, gente, é grave do mesmo jeito. Então, é importante que as pessoas saibam, porque as pessoas esperam, né, eles acham que o agressor pega a criança, joga na cama e realiza penetrações. Não, ele vai acostumando a criança ao corpo dele aos poucos, né? Eles acostumam a criança ao toque aos poucos, começa com um abraço apertado, um beijinho no rosto, senta no colo do tio, vem sentar no sofazinho, põe o cobertorzinho no colo, enquanto isso ele vai tocando a genitália da criança, ele vai avançando passo a passo, até chegar no momento mais íntimo, onde realmente ele vai realizar as práticas sexuais com essa criança, e ela já está, entre aspas, tá? Ela já se habituou ao toque dele, então ele tem mais acesso a essa criança. Então, é muito importante que as pessoas desmistifiquem, desconstruam essa história. Não,
houve abuso, tem que ter lesão. Porque se não tiver, é porque não aconteceu. Isso é um equívoco e é gravíssimo, né? Porque muitas pessoas, muitos profissionais, né, que são responsáveis pela investigação, diante de uma perícia negativa, por exemplo, deixam de investigar. Né? A perícia negativa tem sido usada como atestado de inocência do suspeito. Ah, não, ela disse que teve penetração, mas olha aqui o laudo, né, o laudo da perícia, está negativo, ela está mentindo. Né? Então, a gente precisa, como você falou, desconstruir, destruir essa percepção que há violência, há vestígio. Não, gente, a minoria dos casos tem, mas isso não significa que não houve violência, a violência não seja frequente, inclusive.